Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para uma aula hoje sobre atualidades, matéria que está lá na área de conhecimentos gerais do concurso da Câmara do Cabo. Então você que vai fazer esse concurso tem que se ligar nessa parte de atualidades que a gente vai trabalhar aqui, que são o quê? Temas contemporâneos que eu vou trazer para vocês de uma forma como as bancas cobram. Porque com certeza você já abriu o edital e disseram, como é que eu vou estudar atualidades? É complexo, mas a gente aqui vai tentar trabalhar direitinho para vocês, tá bem? E já dizer para vocês, curta, comente e compartilhe. Chegou nesse vídeo, deixa aquela curtida, deixa aquele comentário, isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a chegar para mais pessoas. Compartilha, joga no grupo do WhatsApp, isso ajuda bastante. Esses vídeos aqui gratuitos, seguem gratuitos, a gente vai ver todo o edital com vocês aqui, então tenho certeza que isso vai ajudar você e pode ajudar mais gente também, beleza? E dizer que a nossa apostila está disponível. A gente tem uma apostila disponível com história geral e história do Brasil. Serve para todos os níveis. E teremos, dia 12 de setembro, um aulão. História geral, história do Brasil e atualidades. Esse tema que a gente vai ver hoje. Então, se vocês quiserem esse material, pode falar comigo através do WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Tem meu número, você fala comigo no WhatsApp e a gente pode ver esse material para vocês, beleza? Adquirindo esse material, tem um combo também, se adquirir os dois materiais juntos, enfim. A gente tá aí, porque tem pouco material para esse concurso também, né? Então a gente vai vendo isso, beleza? Então vê só, quando a gente fala sobre atualidades, a gente precisa pensar em temas que são relevantes, certo? Então, quando você olha o edital, diz tópicos relevantes, política, sociedade, economia, cultura, veja, abarca basicamente tudo, né? Mas o que a banca vai cobrar? Primeiro, um tema que aconteceu, sei lá, agora, vamos dizer, todos nós estamos tristes, né? Com o que aconteceu, por exemplo, agora no Morro da Conceição, que acabou de ter um desabamento, morreram pessoas, foi uma tragédia realmente. É esse tipo de coisa que vai cair, professor? Não. Primeiro, pelo tempo, a prova já está elaborada. Segundo, que eles não vão entrar num tópico específico demais. Eles vão abordar temas que estejam a ver com o mundo que a gente está vivendo. Significa, quando a gente olha para o mundo hoje, para o Brasil, para o mundo, para a nossa realidade, quais são temas que são de assunto geral, que todo mundo se interessa? Então eu trouxe aqui 3 temas para a gente pensar, que são bem recorrentes e que a gente pode elaborar de acordo com isso. O primeiro é que ele fala sobre política e economia. E tem um tema que associa os dois, que é a gente pensar sobre o trabalho informal. Vamos tentar pensar sobre isso, vê só. Qual o tipo de trabalho que está crescendo cada vez mais? E eu tenho certeza que muitos de vocês, que são meus alunos, trabalham desse jeito. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu pego um aplicativo lá, sobretudo quando é moto, né? Quando eu pego um aplicativo de moto, que eu subo na moto e falo, meu professor Diogo, acontece demais. Então, muitos de vocês aí que estão me assistindo, com certeza, trabalham, eu não vou dizer o nome da empresa, porque senão eu estaria fazendo propaganda, eles não estão me pagando nada para isso, né? Então, mas você sabe o que é, né? Aqueles aplicativos de moto, ou quando você vai andar, ou quando você vai pedir alguma coisa, uma comida, chega direto assim, compras que você faz e chega através de aplicativos. O que é isto? Preste atenção nisso. O que é isto? É um trabalho informal. Por que a informalidade? Porque aquela pessoa ela não tem um vínculo empregatício. Ela não tem uma carteira assinada, ela não tem um 13º, ela não tem férias. Então qual é o problema? Vamos pensar o seguinte. Existem benefícios disso? Existem. O benefício é de você saber que existe uma pouca regulamentação no seguinte sentido. Se você se cadastrar no aplicativo, tiver uma bicicleta, você já consegue trabalhar, não é verdade? E a gente sabe que no nosso país tem muitas pessoas que procuram emprego e não encontram. A gente sabe que isso é uma realidade, sobretudo das pessoas que têm baixa escolaridade. Então a pessoa ela consegue se cadastrar no aplicativo, pega uma moto, botou a mochila e vai trabalhar. Então é um emprego rápido. Em contrapartida, quais são os lados negativos disso? Você não tem as garantias do emprego. Então, você não tem os direitos trabalhistas, então você não tem férias remunerada, você não tem a folga remunerada da semana, você não tem 13º, férias, licença, nada. Trabalhou, recebe, não trabalhou, não recebe. Então, isso causa um contrato extremamente precário de trabalho, porque essas pessoas também elas são facilmente trocadas. Certo? Então, a empresa ela não tem quase nenhum gasto com você, com o trabalhador. E esse trabalho, ele é completamente substituível, você não tem nem que pagar a indenização se a pessoa sair. E isso gera uma rotatividade e é um trabalho que a pessoa ganha fácil, mas perde também muito fácil. Então, isso é algo para a gente conseguir pensar sobre esse vínculo empregatício. Por que junta economia com política? Porque nós estamos cada vez mais vendo
a política regulamentando de alguma maneira, né, fazendo leis que permitam a utilização desses aplicativos no nosso país, porque são aplicativos internacionais. Quando eles chegam no nosso país, eles precisam ser regulamentados. Então a gente está vendo uma batalha. De um lado, grupos que dizem o seguinte: olha, a gente precisa regulamentar porque as pessoas estão trabalhando sem direito nenhum. Quando as pessoas sofrem um acidente, elas não têm resguardo nenhum dessas empresas. As empresas estão lucrando no Brasil, mas o lucro vai para fora. Veja, são várias coisas que estão sendo colocadas ali. De outro lado, as pessoas dizem: não, tem que liberalizar tudo, porque só assim é que vai ter direito das pessoas trabalharem, e por aí vai. Estão entendendo? Então, essa lógica de você pensar o trabalho precarizado é uma coisa que aumenta cada vez mais. Agora, o trabalho precarizado é só o trabalhador de aplicativo? Não. A gente vê que existem várias formas. Vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui que eu estou fazendo é um trabalho ou não é? Meu trabalho da vida não é o YouTube, tá certo, gente? Não é. Eu sou funcionário público, enfim. Mas isto aqui também é um trabalho, não é? Mas vejam, se de hoje para amanhã o YouTube quiser cortar os meus vídeos por algum motivo, ele pode fazer isso, não pode? E eu não teria nem a quem recorrer. É uma forma que eles poderiam, se eu fizesse alguma coisa que fosse de encontro a eles, certo? Isso é para vocês terem uma noção. Existem pessoas que a renda da vida é o YouTube. E aí, como é que essas pessoas fazem? Estão entendendo como é uma coisa complexa? Mas a gente tem várias formas de trabalho precarizado também. Ou a gente não sabe de loja que quando é no final do ano contrata as pessoas só ali para aquele período. Ou várias empresas que tem também, não assina a carteira da pessoa. Todo mundo conhece, já passou por algum emprego desse tipo, que é trabalhar sem carteira assinada. Enfim, então isso é uma coisa ampla que acontece em nosso país e a gente tem que estar atrelado. Por quê? Compreender isso. A banca não vai cobrar de você assim: trabalho por aplicativo, é bom ou ruim? Não. A lógica é que ele vai fazer você pensar o seguinte, e vai perguntar para você: o trabalho por aplicativo é uma coisa que não traz nenhuma dilema para a modernidade? Falso. A contemporaneidade está completamente, ou está bastante, existe uma disputa muito grande no Brasil e no mundo, porque isso é verdade, não é só no Brasil que existe isso, no mundo inteiro você tem tentativas de regulamentação, protestos, coisas que acontecem no mundo inteiro, então você tem que estar atento a isso tudo também que vai acontecendo, ok? Então é esse tipo de coisa que pode cair na sua prova. Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Não passe por esse vídeo sem deixar pelo menos um likezinho, certo? 2, vocês podem ajudar também adquirindo um dos nossos materiais. Falar comigo no WhatsApp, apostila, aulão, isso ajuda bastante o canal a crescer. Assim, a outra forma também é você contribuindo através do Pix, que fica na descrição. Então, se você quiser fazer uma contribuição de qualquer valor, você pode também contribuir, chegar junto ali através do Pix, beleza? Vamos embora, quero tomar mais um momento. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o meio ambiente. Vamos lá, é um tema muito presente. Inclusive agora a gente está vendo, por exemplo, queimadas no nosso país. Aí vê só, essas queimadas de agora, elas vão cair na prova? Não, porque a prova de vocês já foi elaborada. Mas a gente viu esse ano extremos climáticos. A gente viu, por exemplo, as chuvas do Rio Grande do Sul, todo mundo viu, né? Mobilizou o nosso país. As chuvas no Rio Grande do Sul, ou calor extremo em regiões da Amazônia, no Rio de Janeiro também, frio em períodos que não é de fazer frio no Rio de Janeiro e em outros lugares também. A gente viu isso. Em 2022 nós vimos as chuvas que assolaram o estado de Pernambuco, que foi uma tragédia, enfim, a gente lembra de como foi triste aquilo tudo. E isso tem acontecido no mundo inteiro, minha gente. Na época que estava acontecendo aquilo no Rio Grande do Sul, estava acontecendo chuvas extremas, né, com inundações e tal. Numa região da África, na região ao norte da África, estava acontecendo na China também, ou seja, 3 continentes, 3 locais diferentes, acontecendo chuvas extremas naquele mesmo período. Por que a gente pode dizer? O que a gente pode pensar com isso? Os extremos climáticos, eles são um problema do mundo inteiro. Grave isso, não se engane, é um problema do mundo inteiro. E por que isso é uma coisa presente? Porque nós temos no nosso país
necessidade de preservação. A gente pensa logo na Amazônia, perfeito? Então a gente pensa, tem que preservar a Amazônia? Tem, porque a Amazônia é biodiversidade, a Amazônia ela gera, ela regula o regime de chuvas do nosso país. O Nordeste brasileiro, por exemplo, seria um deserto se não fosse a Amazônia, né, por conta dos Andes. Se não fosse a Amazônia, o regime de chuvas que chega para o lado de cá, o Nordeste brasileiro inteiro, esse lugar que a gente está aqui, seria um deserto, se não fosse a Amazônia. Então a gente tem que preservar e tudo mais. Mas não é só isso quando a gente fala sobre o meio ambiente. Quando a gente destrói um manguezal, Recife destruiu o maior manguezal do mundo. Lembre disso, tá bem? Recife destruiu o maior manguezal do mundo. Então, quando a gente pega e vê, por exemplo, cheias no nosso estado, na nossa cidade especificamente, ou, por exemplo, quem é de Recife ou vê as notícias está vendo que quando a maré fica alta, já tem alagamento em alguns pontos da cidade, sem chuva. A maré subiu, por quê? Porque qual era o local de escoamento da maré? Os mangues. Tem acontecido destruição do meio ambiente em vários locais. E a gente não é só lá na Amazônia, é em todos os lugares. Então, é um problema nosso. Quando você muda o ecossistema, você gera problemas. Ao aumento da temperatura do planeta, ele causa degelo em alguns locais, o que faz com que o nível da água suba, o que você descongela também doenças, vírus que estavam lá congelados. Tudo isso está acontecendo agora no nosso mundo. E extremos climáticos que aconteciam há milhares de anos, né, num prazo de milhares de anos, estão acontecendo há centenas de anos, às vezes há 50 anos. Ou seja, a gente está num período extremamente complicado do mundo. Não se engane. Tá certo, minha gente? Então, o que a gente precisa pensar com isso? Primeiro, você tem vários grupos e organismos internacionais que miram isso. A gente pode observar, por exemplo, a ONU, a COP30 que vai acontecer aqui no Brasil, por exemplo, em Belém. A gente precisa ficar atento a isso. Então, a COP, né, que é um organismo da ONU para mitigação de efeitos climáticos, está acontecendo. Isso, então, e o Brasil ele está enquadrado nisso porque ele tem um ecossistema muito grande, porque ele tem uma Mata Atlântica que já foi muito destruída, mas ela ainda é grande. Você tem uma Amazônia muito grande, um cerrado. Olha aí, um local do agro que é muito forte, da soja principalmente, que o agro a gente sabe que toca fogo para conseguir expandir a fronteira da soja e do gado. Essa destruição da Amazônia está fazendo com que exista uma seca extrema numa região que não pode conviver com isso e que acaba destruindo a própria plantação de quem tocou fogo. Porque o que a gente precisa entender é que quando você muda uma coisa no ecossistema, não fica só ali, gera toda uma questão para ao redor e às vezes até para muito longe. Tudo bem, mas então a questão dos extremos climáticos, das mudanças ambientais, elas são presentes. E o que a gente precisa entender com isso? O principal com isso é, hoje em dia, o que se fala mais fortemente é crescimento econômico com desenvolvimento sustentável. Grave isso para sua prova. Crescimento econômico com desenvolvimento sustentável. Então a gente não pode só querer crescer destruindo tudo. Se a gente destruir tudo, o mundo vai perecer. Então a gente precisa pensar que é desenvolvimento sustentável. Então crescimento econômico com desenvolvimento sustentável. Manter o desenvolvimento, mas com a floresta de pé, com os rios, com os mares e tudo mais. Isso é um tema bem do tempo presente que você precisa levar para a sua prova, entendendo que hoje é uma pauta dos governos, todos os governos, de preservação ambiental. Ok? Então essa é outra coisa que eu quero que você preste atenção. A última, terceira coisa que eu acho importante e relevante que a gente precisa pensar é que a gente vive uma fase do mundo multipolar. Agora vamos pensar sobre isso, vê só. Durante a Guerra Fria, que durou ali anos 40, 50, 60, 70, 80, em 1992 acaba a União Soviética. E aí os Estados Unidos ele meio que comanda o mundo. Só que vem a ascensão de um outro país. Qual é o outro país? A China. Você tem que estar ligado nisso, certo? A China hoje é o segundo país em maior crescimento econômico e quase tudo. Tanto é que a China ela é a principal parceira econômica do Brasil. Veja, a China ela é a principal parceira econômica do Brasil. Então não é mais os Estados Unidos. Por que a gente fala sobre um mundo multipolar? Porque a China ela cresceu e ela torna-se uma concorrente direta aos Estados Unidos. Não é que eles estão disputando diretamente assim entre eles, vamos dizer assim, porque o maior fluxo comercial que existe é a China e Estados Unidos, viu? Mas o que existe é a China tomando espaço dos Estados Unidos. Isso é um problema. Então a gente tem várias coisas acontecendo hoje e a principal delas para a gente conseguir pensar onde o Brasil se encaixa é o BRICS.
É o BRICS mesmo, tá? Não tô errando o plural, não. É o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É S de South Africa, tá? Então, esse grupo, que agora inclusive se expandiu com outros países, ele tenta criar um outro bloco em relação aos Estados Unidos e a União Europeia. Então, se de um lado você tem os Estados Unidos e a União Europeia, do outro a gente tem o BRICS, que é chamado agora de BRICS+. Por quê? Porque agora eu quero fazer outro tipo de comércio. Eu não quero mais depender do dólar, certo? Não é que de hoje para amanhã o dólar vai acabar, mas eu quero começar a fazer negócios nas nossas moedas. Então, isso gera um embate econômico para os Estados Unidos, que, vendo o seu poderio diminuir, não acabar, né? Todo império no mundo cai, sempre, mas demora a cair. Ele tenta também colocar taxa alfandegária, disputa por carro, por exemplo, a gente viu aí, tem vários países, sobretudo Estados Unidos e União Europeia, colocando barreiras alfandegárias, que aumentar impostos para essa nova empresa BYD de automóvel. Quando você andar por aí, ande vendo esse carro BYD, é o carro chinês, que está aumentando a sua produção. Inclusive, vai ter produção aqui no Brasil, na Bahia, certo? Então, é uma construção de carros aqui chineses no Brasil. Então, isso é para a gente pensar que hoje existe um mundo multipolar. Como é que o Brasil se encaixa nisso? Ponto importante. Como é que o Brasil se encaixa nisso? O Brasil é o país que vai tentar fazer tentar fazer comércio com os dois. Tentar não, o Brasil faz comércio com os dois. Então, o presidente do Brasil ele vai fazer negócio com a China, mas também com os Estados Unidos. Por quê? Porque é o principal parceiro econômico e o segundo parceiro econômico. Então, a gente tem exportação e importação para os dois. Então, nesse mundo multipolar, o Brasil ele tenta fazer negócios com todo mundo. Não existe um alinhamento automático. Eu sou viva a China ou viva os Estados Unidos. Não, ele tenta fazer negócio com os dois. Por quê? Porque é assim que o Brasil se beneficia. O Brasil se beneficia dessa maneira, por quê? Porque ele tem negócios produtivos com os dois e ele precisa se manter equilibrado sobre isso. Quando existe uma crise, o Brasil vai lá resolver. Por exemplo, agora aconteceu uma crise na questão da Venezuela com esse Essequibo. É uma coisa específica de uma região da Venezuela que eles reivindicam como sua, porque historicamente era da Venezuela, mas quando a Inglaterra ocupou, ela tirou a região desse Essequibo e colocou para a Guiana. E aí, quem foi lá mediar o conflito? O Brasil. Por quê? Porque é o maior país do continente, porque é o país que tem condições de fazer isso. Então, é a nossa posição diplomática. É essa. Estão entendendo isso? Então, é essa relação que nós nos colocamos nesse contexto, ok? Então, entender trabalho uberizado, meio ambiente, né, desenvolvimento sustentável e relação de um mundo multipolar vai fazer você conseguir entender as atualidades e com certeza chegará bem para sua prova. Na nossa aula a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, também de história. Então é isso, meu povo. Durante a semana tem mais aula de história. Tamo junto e forte abraço.